Olá, meus amigos. Na aula de hoje, nós vamos modelar essa peça aqui usando duas linhas e quatro pontos. Nós já fizemos isso com a nossa primeira peça, a peça do módulo 1. Nós também fizemos isso com a primeira peça do módulo 4, que é o volante. Também com uma única linha nós modelamos essa peça aqui. E agora nós vamos fazer com esta aqui. Nós temos os dois arquivos, nós temos o DWG e nós também temos o JPG. Eu vou fazer essa aula agora usando o arquivo DWG. Muito bem. A primeira coisa que você deve fazer quando pega um arquivo DWG é conferir a escala. Pega uma cota qualquer. Por exemplo, aqui está dizendo que é 114, né? Eu pego aqui, ou se eu pegar uma cota com número inteiro, né, se você quiser, eu quero dimensionar aqui, dimensions, pega esta linha e puxa para cá. Deu 150. Significa que essa peça aqui está com a metade do tamanho. Então, nós já vamos levar a informação sabendo que nós temos que alterar a escala disso. Mas tudo bem. Então, eu vou pegar esta linha aqui, eu vou pegar esta linha e esta aqui, ó. Seguro o Ctrl e aí dou um copy, Ctrl C, e vou abrir o meu arquivo 3D. Hoje é dia 26 de abril de 2026. E a empresa completou 35 anos. Então, que fique como homenagem, né? A Ativa Engenharia pelos 35 anos de atividades. Muito bem. A hora também que é importante. Vamos ver quanto tempo a gente demora para fazer essa peça. São 15 horas e 2 minutos nesse momento. Start Mechanical Design, Part Design. Mechanical Part Design. Vou pegar um arquivo de peça. Eu vou entrar nesse ponto de vista, porque é assim que está representado lá o desenho. E vou dar um Ctrl V aqui. Ctrl V. Então veio esses elementos. Eu já sei que eu tenho que ampliar duas vezes. Então, eu venho no comando de transformação, pego Scale, seleciono um ponto de origem, desmarco a opção de Duplicate Mode aqui e digito 2 e dou um Enter. 2, Enter. Então, agora eu sei que a minha cota aqui está em verdadeira grandeza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o Trim e vou trimar. Note que aqui tem 3 linhas. Eu não falei que a gente vai fazer isso com duas, mas olha só o que dá para fazer. Fiz essa geometria aqui. O que me interessa, na verdade, é esta linha, não isso daqui. Nada disso aqui me interessa, só que são elementos de construção para mim. Por exemplo, eu preciso dessa linha dar um espelho a partir dessa referência. Então, mirror a partir dessa referência. Porque aqui haverá um raio. Vamos lá no nosso desenho para a gente ver no CAM-DWG qual que é o valor dessa cota aqui. Está marcando 63. Então, eu até já vou renomear isso aqui, ó. É um cacuete, primeira coisa fazendo o projeto, tudo maiúsculo e sem cedilha, sem acento, nenhum caractere especial. Cami é o nome dessa peça aí. Cami Conceito Ativa Engenharia com duas linhas e quatro pontos. Feito isso, é só salvar o desenho que ele vai cair na pasta, onde eu já fiz o estudo para fazer essa aula aqui. Ctrl S. Então tá aqui, ó, módulo 4, essa peça é do módulo 4. Eu desenhei com algumas alterações, mas a melhor de todas que eu achei é com duas linhas e 4 pontos. Então vamos salvar isso aqui. Muito bem, nós sabemos que o raio aqui é 63, então vou pegar um corner e vou marcar desta linha com esta um raio de tab, vai cair lá no campo, 63 Enter. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu preciso trazer esse desenho para a origem, para 000 aqui. Então eu vou selecionar tudo, eu vou usar o comando transladar, saindo, solta aqui o Duplicate Mode, deste ponto do centro do raio, ele vai ser referência, porque é assim que está no projeto. Aqui é a origem da peça. Muito bem.
Então, eu só preciso dessa linha, não preciso dessas referências. Eu vou transformar em elemento de construção. Eu poderia até deletar, né? Mas como é uma aula, eu vou deixar aqui para mostrar da onde que veio o meu conceito para modelar desse jeito, né? Temos uma linha aqui, ela está com traço ponto, mas é irrelevante. Para o CATI, isso aqui é uma linha. Então, eu vou sair daqui e consta apenas uma linha ali. Aí eu tenho que extrudar esta linha. Qual é o valor da extrusão dessa linha? Qual é o valor da parede aqui da peça, né? Nós vamos para cá, ó, 42. E de largura, ela tem 225 de diâmetro, é essa tangente aqui. Então eu vou com essas duas marcações, 225 e 42 de espessura. Vamos lá. Quando eu seleciono o comando pad, ele reclama, dizendo que eu estou com um elemento aberto, né? Mas eu digo que eu quero colocar uma espessura nele. Aqui, o comprimento é 42. E a largura que eu defini ali, 225 dividido por 2. É cacuete a gente usar as cores depois do azulão aqui para modelar nossa peça, né? Cores escuras para sólidos grandes e cores claras para sólidos ou geometrias menores. Então, esse azul padrão aqui é o que eu escolhi. Muito bem. Vamos voltar lá no desenho, porque é um DWG, fica fácil a gente descobrir as coisas. Qual é o ângulo desta face aqui, ó? Eu vou medir, tem aqui a ferramenta de medir ângulo. Eu posso pegar o Dimensions que ele mede também, mas vamos lá, vamos ser técnicos, né? Medir esse ângulo deu 36,42 e é negativo. 36,42. Eu vou usar um comando de inclinação de face aqui, draft desta face, com elemento neutro aqui e o pulling direction negativo. 90 menos aquele valor lá. 90, cadê? 90 menos 42 ponto, sei lá, esqueci, vou colocar 42,8, vou dar um Enter. Olha aqui como é que ele ficou negativo. Vamos conferir novamente aqui o valor. 36,42, né? Então, ops, 36,42. Na imagem JPG nós não conseguimos fazer essa medição. Eu venho aqui na árvore, dou 2 cliques no comando draft, e aqui no ângulo, repito, 90 menos 36,42, Enter. Pronto, agora o ângulo está perfeito. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo para medir esse ângulo. Então eu venho aqui e vou medir o ângulo. Daqui até a linha de referência temos 28,13. Então esse é o valor do draft, né? Eu quero que essa face aqui incline a partir deste elemento neutro. O pulling direction também está aqui, reverse, né? Porque é negativo. 90 menos 28,13. Pronto aí. Aí o que acontece aqui? Os 225 da tangente foi insuficiente para dar volume, para eu fazer o canto arredondado. Vamos dar uma olhada lá na peça. Olha aqui. 225 é essa tangente aqui, ó. Só que precisa ter mais corpo para poder eu fazer a quina virar um raio. Então eu tenho um comando aqui, ó, chamado Remove Face. Eu clico aqui, removo aquela face, então o CATIA reconstrói essas duas faces aqui. O diâmetro lá é 225, então eu vou pegar um raio nesta quina. Aqui está marcando raio, né? Então eu vou colocar 225 dividido por 2. O diâmetro é 2 vezes o raio. A partir daqui, eu já posso fazer aquele furo na peça, aquele 189 aqui, ó, a partir da referência desse raio, porque ele está refletindo nesse ponto central. Então eu vou lá. Eu quero fazer um role a partir desta quina nessa face, ele joga no centro para mim, com diâmetro de 189, com profundidade da peça, eu não vi lá, é 18.
Vamos lá conferir a profundidade dessa peça aqui, ó. É 18. E a cada operação bem-sucedida, salve o modelo. Onde eu vejo a profundidade? Está aqui, ó, 18. Muito bem. Agora, eu não vou fazer mirror ainda. Vai ter a hora certa de eu fazer mirror. Inclusive, tem um outro furo aqui, ó, que é interessante, porque a partir desse centro, dessa curva, eu faço ele. E o valor é 18, diâmetro de 18. Então, eu venho aqui, eu quero fazer um roll desta edge nessa face, ele joga no centro, 18 de diâmetro. Condição aqui não é mais a condição cega, é a condição up to next, é passante. Ok, muito bem. Não posso fazer mirror ainda para fazer o canto arredondado aqui em cima, né? Por que não? Porque se eu fizer isso, eu tenho furos aqui, eu vou ter que fazer dos dois lados. Então eu tenho que fazer essa peça aqui por etapas. Muito bem. Para a próxima peça, então, a fazer aqui, seria aqui, ó, o furo, que é rosqueado, né? Furo roscado, que está aqui, ó, M16. Ele tem profundidade roscada de 18 e tem 30 de profundidade com ponta em V. Então, eu preciso desse material aqui, ó. Não dá para furar. A parede, ela está curta, ela está aqui. Então, eu tenho que fazer esta geometria aqui e tenho que fazer essa daqui. Notem que a parede de baixo é raio de 15, a parede de cima é raio de 18. Vamos lá. Então, eu venho aqui, eu preciso localizar um ponto ali, certo? Então, eu vou pegar aqui o meu ponto na face. E eu vou parar ele mais ou menos lá e eu venho aqui para dar uma olhada. Tem duas cotas aqui. Tem uma cota marcando 130 e tem outra marcando menos 94,945. Praticamente aqui é o 189. Então, menos 189 dividido por 2, Enter. Vou deixar o ponto parado ali, porque eu preciso ver as cotas. Eu não vi. Eu venho para cá e eu vou ver quanto de distância eu tenho que andar para chegar lá naquele ponto. Para chegar aqui, ó. Eu tenho que andar, então, 105 a partir da origem. Eu chego nele, ó. 105, né? Ainda tem outro ponto lá em cima que eu tenho que fazer também. Eu vou fazer os pontos. Então, 105 e 189/2 é a coordenada daquele ponto lá. Então, eu volto para lá. Dou 2 cliques no ponto. Eu posso tanto ir na janela de parâmetro dele, como posso dar 2 cliques aqui, ó, na linha de chamada dessa cota, que ela está meio oculta. Está aqui, ó. Então, aqui é 105. Pronto, olha lá. Agora está alinhado com o centro desse furo aqui também. O furo lá de cima, ele tem duas cotas. Ele tem o 105 mais 114 para chegar lá em cima. Então eu venho para cá, eu quero outro ponto na face, vai parar mais ou menos aqui, então eu venho aqui no parâmetro, ó, tá quase zero, né? Então é zero, porque está realmente no centro da peça. E quanto que ele sobe para lá? 105 mais 114. É proibido fazer conta de cabeça no CATIA. Pronto. Agora tem outro ponto aqui, ó. Eu já vou deixar ele parado ali, esperando o parâmetro. Ó. Ele está mais ou menos por aqui. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no nosso desenho. Temos linha de chamada saindo dele aqui, ó. 102/2. E a altura vertical dele é zero. Então eu vou lá. Vou conferir dando 2 cliques no ponto. Uma das marcações é zero. Aqui, ó, a menor é zero. E essa daqui é menos, porque está menos ali, né, posição, 102 dividido por 2. Então pronto, ó, já temos a posição também deste furo aqui. Lá não há necessidade de agregar material, porque ele já está longe, né, da borda. Mas aqui nós temos que fazer material. Olha a técnica. Eu quero fazer um role. Seleciono ponto, seleciono a face e digita. Ele é cego, blind. Ele pode
Aqui é raio de 18 vezes 2, né? 18 vezes 2. E a profundidade dele é 18. Eu posso parametrizar isso, ó, dizendo que ele é up to plane. Ele para aqui. Só que não vai cumprir meu propósito. Porque eu vou precisar fazer uma técnica aqui para marcar essa região. Então, não posso fazer up to plane. Eu deixo ele cego mesmo e eu vou afundar 1 milímetro a mais. Ao invés de colocar 18, que é a profundidade, eu coloco 19. Nota que vai ficar 1 milímetro mais baixo aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa nesse cara aqui. O de baixo, o raio dele é 15. Então, eu quero que nesse ponto, nessa face, nasça aqui um raio. 15 vezes 2 dá 30. Não pode fazer conta de cabeça. 19, certo? Não pode fazer conta de cabeça. E tá lá. Aí, quantos pontos eu fiz? 1, 2, 3. Está faltando um ponto. Está faltando o ponto da origem. Então, qual que é o ponto da origem? É uma coordenada. Point on coordinates. 0, 0, 0 e do OK. Nesse ponto em 0, 0, 0, vai nascer aqui um furo. Vamos lá dar uma olhada no desenho? Ele está aqui, ó. Olha o raio dele, 45, né? Raio 45, diâmetro de 90. Então, eu venho aqui para minha peça e eu vou colocar role, seleciono aquele ponto, seleciono a face aqui. A profundidade dele não é 19, é 18. Ele vai ficar coincidente com essa face aqui. E o diâmetro dele é 90. Pronto. Então, aí, nós observamos que já tem aqui, ó, o material para a gente fazer a linha bitangente. Vamos para lá. Eu quero fazer uma linha bitangente, mas eu tenho que estar nesse sketch aqui. Uma linha eu já fiz, que está aqui, ó, a linha principal. Agora eu vou fazer minha segunda e última linha. Eu quero que o meu sketch nasça nessa face. Eu vou roubar essa tangente, tanto faz aqui ou ali, ó. Eu vou roubar, que é o comando de Project 3D Elements. Vou roubar aqui também. E aí eu vou fazer a bitangente line, ó. Tá embaixo do comando line, são os tipos de linha. Bitangente line. E vou fazer isso aqui. Agora eu vou fazer o trim. Nem precisaria fazer trim aqui, porque não tem material além ali, né? É só a gente ou deletar isso, ou converter isso em elemento de construção. E aqui? Aqui a necessidade. E eu já vi que tem um gap, ó. Tem que ter mais material para que possa arrancar material na tangente, né? Então eu tenho que fazer essa face aqui crescer. Vou converter esta linha também, essa curva, né, em elemento de construção e vou sair daqui. Nota que eu tenho um gap aqui nessa região. Aqui nós temos um comando que representa a lima. Só que a nossa lima, ela é mágica, ela agrega material. Então eu vou dar uma limada adicionando material aqui no valor de 3 milímetros. Para ter certeza que ele passou da tangente. Olha, ainda não passou da tangente. Vou colocar 5 milímetros. Pronto, olha lá. Agora passou da tangente. Agora eu tenho certeza que eu posso arrancar esse material aqui, né? Vamos ver como que vai funcionar. É lógico, eu exagerei aqui, né? Eu poderia deixar ele um pouquinho menor. 4. 3.8. Vamos ver o que acontece com isso aqui. Aí, por que eu criei essa linha? Porque eu tenho que fazer um pocket. Mas vai fazer pocket com uma linha só? É possível? É. É só eu selecionar essa marca aqui, ó. Thick pitch. Thick, né? Que ele vai aceitar sem reclamar, como aconteceu da primeira vez. Olha lá. É lógico, tá um absurdo aqui, né? 42 de profundidade. Não é. Profundidade aqui é 18. A espessura ali, 10, tá bom? Vamos ver se 10 ele envolve todo o volume. Aí, 10 já foi suficiente para arrancar o material. Vai ficar gap ali ou não? Vamos ver. Eu dou OK aqui. Opa! Ficou um gap. Nós conseguimos resolver isso com o Remove Face? Vamos tentar. O Remove Face é só dar uma extrapoladinha, né? Mas tudo bem. O Remove Face está aqui para isso, ó. Isso tudo aqui vai sumir, ó. OK.
Opa, ele não sumiu. Vou tentar pegar sem a face aqui de cima para ver. É que aqui tá Sharp Edge, né? Ah lá, tá dando Sharp Edge. Então, o que que eu faço aqui? Cancela. Eu vou extrapolar um pouco aqui na, na minha geometria do Pocket. Aqui, ó. Ou eu deixo menor também. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou deixar menor. Vamos ver o que acontece. É, quem está menor é o thickness. Tava, vou deixar 3 para ver. Aí, 3 ele desapareceu. Já ficou Sharp Edge. Beleza. Então, temos a geometria. Porém, eu preciso que esse fundo suba até aqui, da mesma forma que esse fundo tem que subir também. Foi por isso que eu deixei ele usinado mais baixo. Ó. Porque na hora que eu quero fazer um pad, não precisa só de sketch, não. Ele estruda a face também. Ó. Ele reclama, mas ele faz. Condição up to plane para aqui. Ó. Ok. Pronto. Mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. Eu quero extrudar essa superfície até aqui em cima. Já está dimension, ele marcou, mas eu quero parametrizar, up to plane. Porque se aumentar essa face, as duas aumentam junto, né? Ok. Pronto aí. Já podemos fazer o nosso furo roscado. E depois é só fazer mirror. Nós temos aqui, dentro dessa área, cantos arredondados. Nós temos alívios. Vamos dar uma olhada nos valores. Não pode deixar canto vivo em peça. Enfraquece o projeto se você deixar canto vivo. Olha aqui. Aonde que está a linha de chamada? Aqui, ó, raio de 6. Então, todas as verticais aqui da minha peça, vamos chamar assim, é raio de 6. E aí tem um raio de baixo aqui. Será que ele é 6 também? Aonde que está a cota dele? Aí, ó, raio de 4. Raio de 4 aqui, ó. Na parte desse rebaixo, né? Então, aqui é 6 e 4. Eu vou usar o comando fillet variável. Variable fillet. Aqui, ó. Vou fazer primeiro os importantes, que são esses que eu chamei de verticais. É 6 o valor, né? 6, 6, 6. Vou pegar aqui, aqui. 6, 6, 6. Agora, quando eu clicar aqui, eu tenho que mudar o parâmetro para 4. Então, é assim que funciona o fillet variável. Ó. Fillet variável, ele não pega faces. Então, não corre se você pegar aqui por engano. Ele só pega edge. Aqui, aqui, aqui. E vou confirmar. Eu posso até já começar a colorir o meu modelo, né? Deixar uma cor bem cheguei aqui para mostrar que eu já fiz essa geometria. Hora do mirror? Ainda não. Eu tenho que colocar os pontos no lugar. Mas observe que esse ponto, esses furos, não respeitam um padrão retangular e não respeitam um padrão circular. Esse ponto aqui está longe do possível raio, e esse aqui também. Então, a única opção que eu tenho é o user pattern. Para a gente fazer o user pattern, eu preciso de um sketch que contenha todos os pontos. Então, eu coloco um sketch aqui e eu vou roubar os 3 pontos. Dou 2 cliques no comando, eu roubo aqui, eu roubo aqui e eu roubo aqui. Pronto. Agora é só sair e fazer o primeiro. Se eu fizer aqui, ó, o furo, vamos fazer um furo qualquer aqui, para mostrar para vocês aqui, ó. Esse ponto nessa face diâmetro de M16, vamos colocar 16 por 18 aqui, ó. Faz de conta que esse aqui é o furo roscado. Faz de conta. Ok. Olha o que acontece. Ele está pela metade. Se eu fizer agora o user pattern usando este furo, né? User pattern. Ele pegou aqui, ó. É o hole, 6, né? Positions. É aqui, ó. Ele vai refletir aquilo que ele viu. Ou seja, meio furo. Então, o nosso furo original não é lá. Ctrl Z, Ctrl Z. O nosso furo original é aqui. E ele é roscado. Então, eu quero fazer um furo neste ponto, nesta face. Na condição thread,
Aqui, ó. O padrão dele é thick pitch. Ele começa de M1. Nós sabemos que é M16. M16. Profundidade da rosca, 18. E profundidade do furo, 30. Nós já vimos lá. E a base dele, aqui, ó, a extensão, a bottom, é V-bottom. É em V, ó. Ok. Primeiro ponto executado. Agora ele se multiplica nesse sketch aqui, onde estão os pontos roubados, né? Então, user pattern. Ele está escrito aqui, ó, Role 6. Pega aqui os pontos e dou OK. Então, ele já distribui. Quando eu fizer o mirror, que é a hora dele agora, mirror, ele vai levar todos os furos para suas posições. Aqui no 3D não aparece o furo, somente no desenho 2D que vai aparecer a representação. Agora, então, eu posso fazer o raio aqui. Qual que era o valor mesmo do raio? Vamos lá no desenho do Kami. Aproveita e já vê o de cima também, né? 63 embaixo e 84 de cima. Raios com valores diferentes, eu vou usar novamente o variable fillet. Fillet variável. O raio de baixo é 63 e o raio de cima é 84. 63, 84, Enter. Pronto. Então já temos aqui boa parte da peça já finalizada. Eu tenho também aqui uma geometria aqui atrás, que é um reforço do furo. Vamos analisar aqui a peça. Está em linha tracejada e com canto arredondado também de alívio. É essa cota aqui, ó, que gera essa linha pontilhada externa. Muito bem. A dimensão dele é 144 por 120. Acontece que eu falei que eu só ia usar duas linhas, e as duas linhas já estão no desenho. Olha só, vamos entrar aqui no No-Show. Olha as duas linhas aí. Então significa que eu tenho que aproveitar esta linha, que eu criei o sólido principal. Ela está aqui, ó, no Pad 1. Pad 1 está aqui. Posiciona, enquadra e salvo o modelo. Salvo o modelo. Agora, eu quero fazer outro pad com esse mesmo sketch. Qual é a extrusão dele? É 90 menos o que já extrudou. Nós temos 42 já extrudado da primeira peça. 90 é o total. 90 menos 42 que já extrudou. Aí ele está dando topológico, porque ele está jogando dentro da peça. Eu tenho que colocar reverse direction. E, como é uma linha, ela está aberta, né? Então tem que marcar thick. Thick. E aqui é 120 dividido por 2, Enter. Pronto, aí já tenho o meu ressalto atrás da peça. Só que ele está protuberante. Está muito grande. Eu tenho, então, que meter a lima aqui, né? Olha o comando de lima aqui, ó. A lima que agrega material. Mas qual é o valor que eu tenho que limar? Análises. Pega o paquímetro aqui e mede, ó. 70,624. Deixa a medida ali, dá um OK aqui. Lima nessa face. Menos o valor que está ali. Menos 70,624, Enter. Pronto, lá. Está tangente certinho. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa ali, ó. Só que eu tenho um valor cumulativo. Eu sei que a minha peça ela tem uma dimensão total, né? Deixa eu fazer aqui a dimensão, ó. 57,486, né? Então mete a lima ali. 57 negativo, né? 57 negativo, ponto 486, Enter. Também tangenciou lá. Então eu sei que a minha peça ela tem 300 de comprimento, né? Olha aqui, ó. Ela tem 300 de comprimento. E aqui eu tenho, do ressalto, 144. Então, qual é o valor da minha lima que eu tenho que continuar descendo aqui? 300 menos 144. Como eu falei, não pode fazer conta de cabeça no CATIA. Eu pego um comando qualquer, tipo line,
E eu clico aqui ó, no Start do Line, eu coloco 300 menos 144. É uma calculadora. Eu clico no outro ponto, olha lá, deu 156. Então eu sei que além desse valor aqui, ó, que eu já digitei, menos 57,486, eu tenho que continuar descendo. Menos 156, Enter. E aí o resultado aqui tem que dar 144. Paquímetro, média ali, 144. Então, 144 e 60/2. Agora, olha só. Essa geometria não pode ficar aqui. Eu pego um pocket dessa face inteira, ok? E coloco up to next. E cadê aqui? É complex. É reference. Deixa eu ver se ele dá a referência do próprio sólidos. Na verdade, não vou fazer up to next, não. Vou colocar a medida mesmo ali, ó. 48, 50. Up to plane também daria para fazer. Mas enfim, né? Usamos aí um pocket para a gente poder arrumar essa geometria. Agora, então, chegou a hora do mirror só desta peça. Se eu fizer mirror aqui, ele vai jogar do volume inteiro. Só que essa peça também, ela não está mais sozinha, ela não é só um simples pad, ó. Ela era um pad, define work object. Ela era isso aqui. Depois ela ganhou define work. Essa limada. Depois ela ganhou mais essa aqui, ó, define work. Virou 144. E por último, arrancamos essa parte aqui, define work. Aí agora, então, eu tenho que pegar com um shift todos os elementos, todos os envolvidos nessa geometria, e aí eu vou buscar o comando mirror. Ele reclama, mas você dá a face aqui para ele, ou o plano, né? E ele faz a geometria lá. Aí ele não quis fazer aqui, será que eu vou ter que fazer outro? Na verdade, espera aí. Ctrl Z aqui no mirror, Ctrl Z. Seleciono o pad, thickness aqui, todo mundo. Mirror. Sim. Clica aqui. Dá OK. Que estranho. Por algum motivo agora ele não quis fazer. E ele não vai deixar eu fazer mirror aqui, quer ver? Mirror não, fazer pocket. Vamos ver só. Aí ele deixa. Que chato. Opa, ficou um gapzinho aqui, ó. Remove face. Meu desenho original não tem. Então, vou remover esse detalhe aqui e ele alisa tudo. Muito bem. Agora, temos raios. Temos alívio aqui. Eu vou deixar para fazer isso por último. Porque aqui, ó, eu tenho um furo composto. Vamos ver aqui. Câmera. Deixa eu ver aqui. Diâmetro de 60 é o passante e 90 é o alargado, né? E então ele é o típico furo que esconde cabeça de parafuso. Eu vou então aqui no meu desenho. Ops. Vou no meu desenho. Começa a furar aqui, porque a broca de 60 passa primeiro para depois entrar de 90, certo? Então é essa face que tem que ficar presa na máquina. Eu quero um hole nesse centro, nesta face, tipo counterbotted, ó, que esconde cabeça de parafuso. A extensão dele aqui é up to next, o furo de 60, né? Não é threaded. Então 90, opa, 90 é o diâmetro. A profundidade é 90 menos o que já extrudou, 90 menos 42. Dá uma balangada aqui, ó, para ele me dar o preview. E aí eu tenho que ajustar esse furo aqui. Esse furo, o diâmetro dele é 60. Condição up to next, ou seja, ele vai passar a peça. Vai atravessar a peça aqui. Eu dou OK. E aí, finalizamos a peça. Só falta fazer os alívios, né? Cujo valor, vamos lá conferir novamente. Nós já medimos, sabemos que é 4.
Os alívios são 4 milímetros, tirando esses de dentro que são 6, né? Onde que está a cota dele? Ó, aqui, ó, tem raio aqui. Ó o raio dele aqui, ó. E ele também é mostrado aqui, ó, nessa linha tracejada. Na borda da peça também tem. Então eu vou lá na minha peça e vou fazer fillet simples. O fillet simples tem que tomar cuidado, porque ele pega faces, ó. Se ele pegar fácil para fazer, vai dar erro. Porque aqui, ali não passa 4, ó. Não passa 4 ali. Ó, cancela. Eu quero fazer canto simples. Eu pego esta borda externa, ela propaga. Aí eu pego esta edge, esta edge, esta edge. Opa, peguei a face, clica para soltar. Pega aqui, porque eu não tinha selecionado aqui ainda, ele ficou vermelho, né? Clica aqui, clica aqui. Peguei todas as edges e dou OK. Opa, 84 é muito grande. Não. OK. Aí tem que cancelar aqui, senão toda hora ele vai ficar falando que houve um problema tal. Então, quando você viu, pô, 84, não é 84, é 4. Já edita aqui e vai fazer o correto. Ó. Peguei a edge exterior, peguei esta edge, esta edge, esta edge. Nota que ele dá um highlight, ele dá um destaque em toda a face, né? Já o canto arredondado variável não faz isso. Pronto aí. Aí, raio de 4, OK. Pronto. Nós colocamos uma cor no raio lá, de amarelo, né? Vamos pôr uma outra aqui, vou colocar roxo. Aqui, ó. E a peça tem que ter 8 quilos 273 gramas. 8273. Deixa eu tirar a janela do zoom daqui para pegar o comando. Apply material, metal, titânio. Metal, titânio. Aplica no corpo todo. OK. E agora, pega o pezinho da balança e seleciona o body. Ele tem que dar 8273. Copiar. OK. Aí vem aqui no texto, parallel to screen. Aqui. E vamos escrever. Câmera conceito ativa. Só conceito ativa mesmo. Com 2 linhas e 4 pontos. Shift Enter, senão fecha essa janela aqui. Material, 2 pontos. Titanium. Vou colocar aqui em inglês mesmo. Shift Enter. Peso. Ctrl V, que eu já copiei lá daquele texto, né? Da análise. E aí eu vou colocar uma cor que dá um destaque. Eu vou jogar esse frame para no show. Eu vou pintar isso de branco. Pronto, fica destacado. Ó. Vou deixar as informações aqui, ó. Deixar o meu vestígio. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Então, temos aí, além do nosso volante com uma linha, a peça do módulo 1 com uma linha, e agora nós temos uma peça, que é a última peça do módulo 4, com 2 linhas. Olha aqui o no-show. 2 linhas e 4 pontos. Muito bem. Então, agradeço a sua atenção, espero que tenha colaborado aí para o seu conhecimento, né? Para mostrar para vocês a diferença entre o aluno que sai da Ativa Engenharia, que é um projetista aeronáutico no sistema CATIA. A diferença entre o nosso aluno e as outras escolas que tem por aí que forma catieiro, operadores de software, certo? Aqui o aluno aprende a pensar como máquina. Ele já bate o olho na peça, ele interpreta que isso é um tarugo, ele vai lapidar esse tarugo e o resultado está aí. Com relação ao horário também, vou colocar aí na descrição, a hora que nós começamos, né? Eu explicando, começamos 15 horas e 2 minutos, são 15 horas e 40, então foi 38 minutos para eu poder modelar essa peça aqui, nunca tinha feito isso. Hoje acordei de bom humor e decidi fazer isso aí para comemorar o aniversário da minha empresa. Tá bom? Que fique registrado. Um abraço a todos
e até o próximo exercício. Valeu!